Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade e também encerramento à nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco. No caso da ocasião de hoje, nós vamos resolver a prova do ano de 2021 da disciplina de História Mundial e serão as questões 61, 62, 63, 64 e 65 serão as últimas questões da nossa série de resoluções, já encaminhando-se para o final, para o encerramento da nossa série de resolução de questões. E sem mais delongas, vamos resolver a questão 61 da prova de 2021 da prova de 2021 da disciplina de História Mundial. Vamos lá, a questão 61 vai tratar dos processos de unificação da Itália e da Alemanha no século XIX. E o enunciado vai dizer o seguinte, a respeito dos processos de unificação da Itália e da Alemanha, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos ler o item 1, refletir sobre ele primeiramente. A unidade italiana, tentada pela sublevação popular, fracassou com os levantes de 1848, os quais sedimentaram na Península Italiana a centralidade da participação operária verificada na estratégia de unificação conduzida pelo Conde de Cavour nas 2 décadas seguintes. Essa alternativa ela está errada. Tomem muito cuidado com ela, porque o processo de unificação italiana, ele é um processo extremamente longo. Ali no Renascimento, quando ocorreu no final do século XV, começo do século XVI, em que ocorreu os processos de unificação de vários estados nacionais europeus, a Itália ficou para trás, a Itália não se unificou. Havia inúmeros principados ali e unidades territoriais autônomas instituídas ali na esteira do processo de colapso do Império Romano e de introdução do sistema feudal que tinham interesses divergentes. Principados italianos que tinham interesses divergentes, cidades e estados autônomas, de certa forma prósperos, como a cidade de Veneza, por exemplo, a cidade de Florença, que tinham uma vida própria, e isso dificultava a unificação da Península Italiana. Também tinha os estados pontifícios, comandados pelo Papa, de domínio da Igreja, a qual, para a Igreja Católica, não era interessante a unificação italiana, ou seja, somente na esteira do processo revolucionário instalado na Europa a partir da Revolução Francesa que você tem, de certa forma, uma unificação melhor de interesses ali daqueles principados que leva à unificação italiana na década de 1860. Entretanto, esse processo de unificação italiana, por mais que tenha tido uma participação popular, ele foi sedimentado por interesses dinásticos, sobretudo do rei piemontês, Vítor Manuel I, que se tornou o rei Vitório Manuel I da Itália. O que tinha ali? Você tinha no norte dos principados italianos, que tinha uma grande influência austríaca do Império Austro-Húngaro e de domínio austríaco que impedia essa unificação italiana. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a questão coloca que havia a centralidade da participação operária, ela está equivocada. Por quê? Porque por mais que tenha ocorrido uma participação operária, nós estamos falando de um momento histórico em que a Europa estava convulsionada ali no bojo do processo revolucionários que vinha da Revolução Francesa, posteriormente, processo revolucionário na Europa, que varreu a Europa entre 1830 e 1840, em que você tinha um grande questionamento do regime absolutista,
A unificação italiana ela é produto disso daí. Isso está, de certa forma, correta a questão se ela acabasse aí. Mas quando ela coloca que houve a centralidade da participação operária verificada na estratégia de unificação conduzida pelo Conde de Cavour, ela está errada. A centralidade ela não foi operária. Por mais que tenha havido uma participação popular, de certa forma, entende-se participação popular nos padrões do século XVIII, não nos padrões do século XX, das lutas operárias do século XX, pelo amor de Deus, mas você não tinha essa centralidade da participação operária, ou seja, foi ali um interesse dinástico entre casas reais, sobretudo do rei piemontês, que comandou esse processo de unificação italiana consolidado em 1860, quando a Itália se tornou um reino sobre o Vittorio Emanuele I. Certo? Portanto, na questão 56, a alternativa 1 está errada. Vamos à questão 57. Vamos ao item 2, melhor dizendo, da questão 56. O item 2 vai dizer o seguinte: em contraste com o processo de unificação alemão, a unidade italiana destaca-se por ter resultado de um processo eminentemente pacífico, derivado de uma atuação diplomática alicerçada no âmbito das potências europeias. Essa alternativa também está errada, tome muito cuidado. Por mais que a alternativa anterior ela está errada porque ela fala da participação, da centralidade operária, ela não está negando a participação operária, tampouco negando a participação camponesa. Lembrando que a Itália, nesse momento histórico, ou o que vai ser conhecido como Itália, era economicamente atrasado. Aqueles principados que formariam a Itália, posteriormente com a junção da tomada dos estados pontifícios e do encurralamento do Papa em Roma, o que acontece ali? Você tinha uma maioria campesina e não operária. Ou seja, para você ter um operariado forte, você precisa ter revolução industrial. Ainda não se tinha chegado na Itália um processo de industrialização semelhante ao que estava acontecendo, nem de longe, na verdade, ao que estava acontecendo na Inglaterra e na França, sobretudo na Inglaterra, naquele período histórico. Então, só aí você coloca você já percebe que a alternativa ela está errada. Certo? E aí quando você coloca em contraste do processo de unificação alemão, a unidade italiana destaca-se por ter o resultado do processo eminentemente pacífico, ou seja, essa questão ela está te induzindo ao erro. Por quê? Porque o candidato ele vai pensar, o processo de unificação alemão ele se consolidou após a Guerra Franco-Prussiana. E não houve uma guerra propriamente dita ali com uma outra potência, no caso a Alemanha, ou a Prússia, ela guerreou com a França, uma grande potência. E não houve ali uma guerra da Itália propriamente dita com uma grande potência. Houve o quê? Houve um processo de unificação comandado pelo rei piemontês, só que ele não foi pacífico. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, que não era um império tão forte, já estava em processo de declínio naquele momento histórico, lembrando que o Império Austro-Húngaro vai se dissipar no século XX, vai se desmoronar no século XX, mas isso é um outro assunto. Você tinha o Império Austro-Húngaro fazendo pressão contra Piemonte, para Piemonte não reunir os principados e não conseguir a unificação, ou seja, não foi um processo pacífico. Lembrando que você tinha a figura do Giuseppe Garibaldi, que era um francês nascido em Nice, mas com grande identificação com a Itália, que é considerado o herói da unificação lá, ou seja, o Garibaldi e suas tropas e outros pessoas envolvidas, outras figuras envolvidas no processo de unificação italiana também pegaram em armas, ou seja, não foi um processo eminentemente pacífico. Não houve uma guerra contra uma superpotência como a França, que foi o caso da Alemanha, mas não foi um processo eminentemente pacífico. Houve atuação diplomática alicerçada no apoio das potências? Houve também. Por exemplo, você tinha ali a potência, a Inglaterra, que queria diminuir a
a proeminência daquelas potências ali, da Alemanha, da França, e etc. e tal, nessa época não tinha Alemanha, mas sobretudo do Império Austro-Húngaro e da França, apoiou sim, houve uma atuação diplomática na questão do reconhecimento da Itália enquanto um reino, enquanto um Estado nacional, mas esse processo não foi pacífico, ele teve uma guerra. Certo? Ele teve uma guerra na esteira das guerras que ocorreram ali a partir de 1830. Na verdade, quando você fala em revolução na Europa, a Europa ficou convulsionada desde 1789. Com a derrotada de Napoleão, houve uma certa pacificação, mas ela foi temporária, porque a partir de 1830 você tem guerras que questionam o absolutismo muito forte, guerras de questionamento do absolutismo muito forte. Lembrando que em 1830, alguns anos antes da unificação italiana, ou cerca de 30 anos antes da unificação italiana, o absolutismo francês vai para o vinagre, quando Carlos X é derrotado e a burguesia de então entroniza no poder Luís Filipe, que era um rei mais suscetível à monarquia constitucional, um rei de pensamento menos absolutista. Mas o que interessa para a nossa análise é que a questão 61, por conta de ter falado que foi um processo eminentemente pacífico, está errado. Na questão 61, o item 2 está errado. Vamos à questão 3, a alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: a Alemanha unificada surgiu como a maior potência da Europa continental, dispondo de elevado poderio militar e econômico. A emergência desse novo ator representou a ruptura definitiva com o equilíbrio de poder alinhavado no Congresso de Viena. Essa alternativa está correta, você tem que dar uma raciocinada, ser um pouco esperto, porque a Alemanha, de fato, quando ela se unifica em 1870, após o fim da Guerra Franco-Prussiana, essa unificação ocorreu de fato, mas foi a consolidação de um longo processo que levou à unificação alemã. Ou seja, nós estamos falando ali que após 1815, em que derrota-se Napoleão, faz-se o Congresso de Viena, já tem um processo de aproximação entre os principados alemães. Por quê? Os principados alemães foram extremamente afetados pelo expansionismo de Napoleão. Napoleão prejudicou muitos interesses daqueles estados alemães. Ele derrubou muitos monarcas ali naqueles estados alemães, que eram monarcas absolutos, que também impedia esse processo de unificação alemã. Então, mudou-se o pensamento naquele momento histórico, em que talvez se a Alemanha tivesse 100% unificada, ela seria mais forte. Então, a partir da unificação alemã, a Alemanha surgiu sim como uma grande potência continental. Se você estudar a figura do Bismarck, que foi o grande chanceler daquele momento histórico, você vai ver que ele alimentou isso daí. O Bismarck soube fazer uma leitura histórica adequada do momento e preparar a Alemanha para ser essa grande potência. Depois, toda a obra diplomática do Bismarck vai ser desmontada, mas isso já é um outro assunto, certo? A Alemanha, ela surge da junção da velha Prússia com vários outros principados ali alemães, germânicos, no bojo do chamado pan-germanismo. Ela já surge com um elevado poderio econômico e militar, porque você junta um contingente populacional muito grande, um potencial econômico muito grande, lembrando que o Vale do Ruhr já estava ali em processo de incentivo da sua revolução industrial, de montagem da sua indústria, e a emergência desse novo ator, ela representou-se uma ruptura definitiva no equilíbrio de poder alinhavado no Congresso de Viena. Por quê? Porque a unificação alemã, ela debilitou bastante o Império Austro-Húngaro. Então, com o debilitamento do Império Austro-Húngaro, você tem ali um enfraquecimento de um importante incentivador do Congresso de Viena, certo? Da Santa Aliança e de toda a construção do chanceler Maastricht. Se você for ver ali a obra do chanceler Maastricht no processo de reunificação da Europa, ou de reordenamento das alianças políticas europeias,
quando ocorreu a derrota de Napoleão. Então, você observa ali que a emergência desse novo ator era também uma ruptura definitiva com o equilíbrio de poder alinhavado, porque essa nova Alemanha unificada ela já surgia por meio de uma monarquia constitucional. Ou seja, ela surgia por meio de uma monarquia submetida à burguesia alemã, o que era Bismarck, né? Aquela figura militar, aquela figura sisuda, mas era também um representante da chamada burguesia alemã, ou seja, foi também a unificação alemã um duro golpe no absolutismo que orientou o Congresso de Viena, certo? Na manutenção do absolutismo por meio da figura dos chamados déspotas esclarecidos, que eram monarcas absolutos que, para manter o absolutismo, fazia concessões às respectivas elites nacionais, certo? Portanto, na questão 61, a alternativa 3 está correta. A questão 4 ela foi anulada no gabarito, ela está anulada no gabarito porque ela tem algumas incongruências, porque ela vai dizer o seguinte: o processo de unificação italiana e alemã foram fortemente influenciados pelas ideias liberais típicas do século XIX. Por mais que essa alternativa ela esteja correta, o processo de unificação italiana e alemã é muito mais complexo e se deu muito mais por fatores internos do que propriamente por uma mera influência de ideias liberais típicas do século XIX. Tá? Mas os avaliadores decidiram anular essa questão, então eu vou deixar essa questão em suspenso, essa alternativa, eu vou deixar ela em suspenso. Recapitulando, na questão 61, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está errada e a alternativa 3 está correta. Vamos agora à questão 62 da nossa série de resolução de questões, e a questão 62 vai falar sobre a Revolução Francesa, vai trazer um texto do Michel Foucault, a Revolução Francesa, 1789 a 1799, publicado pela editora da Unesp. E a questão vai trazer o seguinte trecho: a história da Revolução Francesa deve seu status particular ao fato de ser a narrativa de um acontecimento, afirmação do tempo curto, de um acontecimento, afirmação do tempo curto, de uma subversão total em menos de 10 anos de todo um edifício político, institucional e social de longa data. Vamos ao enunciado. Ele deu esse texto de contextualização e agora está falando do enunciado. O texto de contextualização, como eu falei agora há pouco, é um trecho do livro do Michel Foucault sobre a Revolução Francesa. Considerando a radical ruptura mencionada no trecho apresentado, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá, item 1. A Revolução Francesa representou a cisão política, social e cultural com as bases do antigo regime, e muitos de seus líderes foram inspirados pelo pensamento iluminista. Está correto, quem sabe minimamente de Revolução Francesa sabe que a Revolução Francesa ela foi nada mais do que um acontecimento, ela foi um processo histórico que impactou o pensamento europeu e mundial ao longo do final do século ali, no final do século XIX, a última década do século XVIII e ao longo do século XIX. Ou seja, ela representou uma ruptura ou cisão nos âmbitos político, social, cultural e que fez com que as bases do antigo regime fossem totalmente solapadas. Na França isso aconteceu praticamente de imediato. As bases do antigo regime, que era o mercantilismo, que era a estratificação social, aquela cultura muito ligada às hierarquias de casta, certo? Se deu essa ruptura em torno de monarquias constitucionais, em torno de uma sociedade calcada muito mais do que pela história da família, muito mais pela riqueza que o cara amealhava naquele momento histórico, ou seja, mudou-se de uma sociedade de estratos sociais para uma sociedade de classes moldada na questão puramente econômico, ou seja, você é da classe alta quando você tem dinheiro, você é da classe baixa quando você não tem dinheiro. E não era assim no antigo regime. E muitos dos líderes que
desempenharam papel de importância no processo conhecido como Revolução Francesa, eles foram inspirados pelos pensadores que questionavam o antigo regime, que eram os pensadores ditos como iluministas, certo? Era uma turma muito boa que escreveu muita coisa boa, certo? Nós estamos falando de Voltaire, de Diderot, nós estamos falando de Rousseau e tantos outros pensadores, certo? Na questão 62, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: ao longo do processo revolucionário, nota-se a sucessão de diferentes lideranças sociais e políticas, com especial destaque para os jacobinos, responsáveis pela abolição dos privilégios feudais em 1789. Essa alternativa, tome muito cuidado, porque essa alternativa ela tem apenas um errinho muito pequenininho que pode levar o candidato ao erro. É apenas um errinho. A data da abolição dos privilégios feudais não foi em 1789. O que ocorreu em 1789 foi a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A abolição dos privilégios feudais ocorreu em outra oportunidade. Nós estamos falando que em 1791, basicamente, você convoca-se a Assembleias Gerais, certo? E o período jacobino, ele ocorre em 1794, que é o chamado período de terror. Aí sim, no período do terror de 1794, que ocorre a abolição total dos privilégios feudais, certo? Depois esses privilégios serão, de certa forma, recuperados, mas não recuperados na sua totalidade, mas isso é uma outra história. Então tome muito cuidado com essa alternativa, porque ela está errada na data no tocante à abolição dos privilégios feudais e ao domínio jacobino no processo revolucionário. Porque o domínio jacobino, que é o período mais violento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi seguida por uma grande espiral de violência política, mas o período jacobino, que é o mais violento, o mais duro do regime, ele data de 1794 a 1795, quando Robespierre ele perde o poder e é enforcado também. Certo? Portanto, na questão 62, a alternativa 2 está errada por conta dessa data aí. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: as consequências da Revolução Francesa fizeram-se sentir não apenas no continente europeu, foram importantes também, por exemplo, nos processos de independência da América Latina, que, a despeito de suas peculiaridades sociais, políticas e econômicas, foram fortemente impactados pelos acontecimentos franceses. Essa alternativa está correta, está perfeita, está em linha. A Revolução Francesa foi um processo que inspirou, certo, inúmeros outros processos políticos, inclusive a independência dos países da América Latina. Ali foram inspirados pela Revolução Francesa a independência do Haiti, que era uma revolução de escravos na ilha de Santo Domingo, na parte francesa, a independência dos países da América Hispânica, teve influência também no processo de independência dos países do Brasil, teve também o ideal, de certa forma, beberam muitos homens que pensaram a independência brasileira, beberam nas fontes da Revolução Francesa. É óbvio que aqui o processo foi muito diferente do processo da América Hispânica, né? Aqui nós tivemos a manutenção da monarquia, o processo de independência, de certa forma, foi conduzido pela monarquia, por uma ruptura entre Dom Pedro I e Dom João VI, por todo aquele processo que a gente já discutiu em outras questões que resolvemos, certo? Mas muitos daqueles homens que pensavam em independência aqui na América Latina, que participaram desse processo de independência, eles tinham como ideário as ideias pensadas e defendidas na Revolução Francesa, sobretudo a ideia de liberdade. E entendia-se que a colonização era algo que suprimia as liberdades econômicas, individuais, etc, etc, etc. Então, até mesmo os abolicionistas, aqueles que defendiam o fim da escravidão, principalmente eles, beberam em fontes
vindas da Revolução Francesa. Não apenas da Revolução Francesa, mas também do ideário iluminista que inspirou a Revolução Francesa, inspirou também os processos de independência da América Latina. É óbvio que você pode argumentar, mas o processo de independência também ocorreu por conta das invasões napoleônicas. Foram um conjunto de fatores. Mas todo o processo histórico ele tem que ser conduzido por pessoas. E as pessoas, elas se movem por crenças, elas se movem por ideias, certo? Então elas precisam estar imbuídas de ideias políticas para mover um processo político. E quem ofereceu essas ideias políticas? O iluminismo. E quem influenciou, em quem ofereceu o exemplo? A Revolução Francesa, certo? As ideias estavam ligadas ao iluminismo, os exemplos estavam ligados à Revolução Francesa, certo? Portanto, na questão 62, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789, expressa preocupações universais, visto que é aos homens de todos os tempos e de todos os países que se dirige essa proclamação de direitos naturais e inalienáveis. Seu impacto se fez sentir nas primeiras cartas constitucionais da América Latina e dos Estados Unidos da América. Essa alternativa ela está errada. Vamos lá. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de agosto de 1789 expressa sim preocupações universais, visto que é aos homens de todos os tempos e de todos os países que se dirige essa proclamação de direitos naturais e inalienáveis. Até aqui a alternativa está correta. Mas quando ela fala que seu impacto se fez sentir nas primeiras cartas constitucionais da América Latina e dos Estados Unidos, essa alternativa não incumbe erro. Por quê? Porque a Carta Constitucional norte-americana, ela data-se de 1787, ou seja, 2 anos antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, e ela é muito mais calcada no Bill of Rights do próprios Estados Unidos, colocados ali no próprio processo de independência norte-americana, do que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não tinha como inspirar a Carta Constitucional norte-americana, porque a Carta Constitucional norte-americana foi escrita 2 anos antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pode ser que tenha, como ocorreu de fato, inspirado cartas constitucionais na América Latina, mas não a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos é 2 anos mais antiga do que a questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma questão de data, uma questão de cronologia, portanto, na questão 62, a alternativa 4 está errada. Recapitulando, na questão 62, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está errada. Vamos agora à questão 63 na nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco de 2021 de História Mundial. Vamos lá, questão 63. Considerando as ondas revolucionárias que marcaram o século XIX europeu, julgue certo ou errado os itens a seguir. Quando fala de ondas revolucionárias do século XIX europeu, nós estamos falando basicamente de um processo político de questionamento do absolutismo. Tá? Nós estamos falando de 1830 na França, nós estamos falando de 1848. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ler a alternativa 1. A alternativa 1 vai dizer o seguinte: evitar uma segunda Revolução Francesa ou ainda a catástrofe pior de uma Revolução Europeia generalizada, tendo como modelo a francesa, foi o objetivo das potências que gastaram mais de 20 anos para derrotar a primeira. E mesmo assim, nunca na história da Europa e poucas vezes em qualquer outro lugar, o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada como por contágio espontâneo. Essa alternativa está correta, em linha inclusive, e esse na verdade é um texto do Eric Hobsbawm, né? Tá muito inspirado, tá ali na íntegra um trecho da explicação do Eric Hobsbawm. Essa alternativa está correta.
As potências europeias gastaram muito tempo para evitar uma segunda Revolução Francesa. Porque quando ocorreu a derrota de Napoleão Bonaparte e a reordenação do concerto europeu ali por meio do Congresso de Viena, da Santa Aliança, em que tentaram restaurar o antigo regime, restaurar as fronteiras, restaurar as monarquias destruídas por 1789, ou seja, anterior a 1789, certo? As potências europeias buscaram evitar uma segunda Revolução Francesa, gastaram muito dinheiro, gastaram muito material bélico, fizeram muitas guerras para evitar uma segunda Revolução Francesa, mas mesmo assim, nunca na história da Europa e poucas vezes em qualquer outro lugar do mundo, o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada como por contágio espontânea. Está correto, certo? Portanto, na alternativa 63, o item 1 está correto, segundo falou Eric Hobsbawm, esse trecho do texto do Eric Hobsbawm. Vamos lá. Os movimentos revolucionários iniciados em 1830 não se limitaram à França e à Polônia, tendo desempenhado papel relevante na emancipação belga frente aos Países Baixos. Está correto. Quando se fala em revolucionarismo, em movimento revolucionário, no século XIX, ele não se concentrou apenas em um país. Por quê? Como diz o item anterior, certo, que está correto, ele fala, nunca o revolucionarismo foi tão capaz, nunca o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral e tão capaz de se espalhar. Então, esses movimentos revolucionários iniciados em 1830 não se limitaram à França e à Polônia. E, além disso, desempenhou um papel relevante na emancipação belga frente aos Países Baixos. O que estava ocorrendo ali? As monarquias absolutistas estavam perdendo força para as monarquias constitucionais. E quando não havia no interior daquelas elites ali, daqueles locais europeus, um consenso, eles iam para a guerra. E também tinha o componente proletário, que já estava, de certa forma, ganhando força ali. Lembrando que os proletários europeus estavam ganhando força no tocante ao processo de industrialização. À medida que o processo de industrialização ele avançava, a proletarização da sociedade aumentava, você tinha um contingente operário maior, certo? E cada vez mais descontente com as condições de trabalho também. Então, esses movimentos revolucionários iniciados em 1830, eles não se limitaram à França e nem à Polônia. Está correto e também desempenharam papel relevante na emancipação belga e dos Países Baixos. Portanto, na questão 63, o item 2 está correto. Vamos agora ao item 3. O item 3 vai dizer o seguinte: as revoluções de 1648 assinalam o ponto culminante dos movimentos liberais e nacionais, produzindo não só os levantes de fevereiro na França, mas também grandes surtos revolucionários nos territórios que futuramente vieram compor os estados nacionais italiano e alemão. Está correta essa alternativa. Tomem cuidado, por quê? Porque as revoluções de 1848, por mais que tenham tido um cunho popular, elas foram, de certa forma, um ponto culminante dos movimentos liberais e nacionais. Teve o cunho popular, inclusive, o Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx e do Engels foi escrito nesse ano de 1848, não foi uma coincidência. O Marx e o Engels terem escrito o Manifesto do Partido Comunista em 1848. 1848 foi um momento revolucionário extremamente importante na Europa, extremamente convulsionado, só que também houve descontentamento. Esse descontentamento também agregava os movimentos liberais, os movimentos nacionais, e não produziram apenas levantes na França. Mas também esses surtos revolucionários, nós estamos falando, são movimentos também nacionais. Veja aqui, são movimentos liberais e nacionais. Se ele estivesse falando apenas de movimentos liberais, não estaria correta a questão, mas ele está falando de movimentos liberais e nacionais, e que também grandes surtos revolucionários nos territórios que vieram compor os estados nacionais italiano
e alemão. Então, quando você fala em Estado em unificação italiana, 1860, e unificação alemã, 1870, após o fim da Guerra Franco-Prussiana, nós estamos falando de processos políticos longos, ou seja, não foi a unificação de um dia para o outro. A unificação, sim, foi produto de uma consolidação de um processo mais longo que vinha se desenhando, herdeiros das revoluções que iniciaram no final do século XVIII, começo do século XIX. Portanto, a alternativa 3 na questão 63, a alternativa 3 está correta. Bom, vamos lá. Alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte, ó, a última grande revolução burguesa do século XIX, europeu, foi a Comuna de Paris. Esse marco político radical francês, ocorrido na esteira da Guerra Franco-Prussiana, selou a derrota das forças reacionárias e consolidou a hegemonia da burguesia liberal na França. Essa alternativa está errada, tome muito cuidado. A Comuna de Paris pode ser considerada como a última grande revolução do século XIX, mas você não pode encaixá-la como uma revolução burguesa. Aí que está o erro. A Comuna de Paris ele foi um movimento proletário radical. Não interessava para a burguesia manter a Comuna de Paris em pé. Ou seja, foi um movimento de trabalhadores considerado radical. De certa forma, ele ocorreu na esteira da Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Porque a França ela saiu derrotada da Guerra Franco-Prussiana, a França saiu humilhada da Guerra Franco-Prussiana, endividada e extremamente desorganizada. Então, o que aconteceu? O proletariado toma o poder ali naquela Comuna de Paris, naquela parte, desagrada o governo da França, que o governo da França burguês reage de maneira extremamente violenta, certo? Então, você pode dizer que, de certa forma, a derrota da Comuna de Paris, ela consolidou a hegemonia da burguesia liberal na França, de certa forma sim, mas como que você pode dizer que ocorreu a derrota das forças reacionárias? Porque daria a entender que as forças reacionárias apoiariam a Comuna de Paris, como na verdade as forças reacionárias não apoiaram a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um movimento proletário ali, ou um movimento proto-proletário. Inclusive o Karl Marx tem um texto sobre a Comuna de Paris, ele analisou, ele viveu ali de perto a Comuna de Paris, aqueles acontecimentos, e ele tem um texto sobre isso. E ali você pode ver que ele não era um movimento burguês, não pode se considerar uma revolução burguesa ali, certo? Portanto, na questão 63, a alternativa 4 está errada. Vamos agora à questão 64. A questão 64 vai falar sobre a história da política, acerca da história política, econômica e social dos Estados Unidos da América no século XIX. Julgue certo ou errado os itens a seguir, ou seja, analisar a história política, econômica e social dos Estados Unidos da América no século XIX é essencial para compreender o motivo pelo qual os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica no século XX. Vamos lá. A alternativa 1 vai dizer o seguinte: a doutrina do Destino Manifesto pode ser definida como a ideologia nacional que justificava interna e externamente a expansão em larga escala dos Estados Unidos. Correto. O Destino Manifesto ele foi um ideário, certo? Uma ideologia nacional em que justificava o expansionismo norte-americano. Lembrando que os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, consolida sua independência ali por volta de 1781, faz a sua Constituição por volta de 1787, certo? Naquele processo você tinha apenas 13 colônias. O território norte-americano que eles têm hoje, continental, que vai do Atlântico ao Pacífico, ele é um processo de expansionismo que inicia-se no final do século XVIII, certo? E se consolida
até 1850, até a metade do 1850. E essa doutrina em que você mandava, essa ideologia nacional em que você justificava o expansionismo dentro do território foi chamado de Destino Manifesto. Por meio desse Destino Manifesto, dessa ideologia nacional, os Estados Unidos conseguiram ampliar o seu território pela compra, pela guerra, lembrando que o fim da guerra contra o México, em 1846, se não me engano, acho que essa é a data correta, ele marca a consolidação da expansão territorial norte-americana, porque eles compram a Louisiana, eles compram a Flórida, eles tomam 1/3 do território do México, onde é aquele meio oeste ali, um território extremamente rico em petróleo, um território extremamente rico em ouro e outros minérios. Eles tomam do México aquele território ali e consolida a sua expansão territorial. E essa doutrina de expansão, que justificação interna e externa, ela é chamada de Destino Manifesto. Eu calculo que o Destino Manifesto é muito mais aquela expansão interna do que externa, mas ele também tinha um caráter de expansão externa também, que vai se tornar muito maior na segunda metade do século XVIII. Certo? Portanto, na questão 64, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: o Homestead Act de 1862, que autorizou a distribuição de terras a estrangeiros, contribuiu significativamente para a atração de imigrantes europeus para a ocupação do território a oeste das 13 colônias britânicas. Essa alternativa está correta por quê? Porque quando eles instituíram o Homestead Act, ele autorizou a distribuição de terras a estrangeiros. Isso daí fez com que os Estados Unidos fossem um dos locais de maior atração para a imigração europeia. Lembrando que a Europa, em 1860, nessa segunda metade do século XIX, vivia um momento extremamente difícil. Você tinha uma Europa extremamente populosa, certo? Com pouco emprego, com poucas terras. Então, o que aconteceu com os Estados Unidos? Se tornou atraente para os imigrantes europeus para ocupar esse território. As 13 colônias, os Estados Unidos, que já nessa época já tinham se consolidado ali o seu território, se tornou atraente para esses imigrantes europeus, certo? Por quê? Sobretudo porque você tinha ali terras e você tinha mão de obra ociosa na Europa, você tinha terra disponível nos Estados Unidos, ou seja, era um processo praticamente inevitável, se você for pensar em inevitável entre aspas. Então, esse Homestead Act, ele autorizou a distribuição de terras a estrangeiros, ele permitiu a ocupação de todo o território, que era muito importante, não apenas conquistar o território, mas ter contingente para ocupar esse território, deu um desafogo na Europa por meio da imigração e permitiu que os Estados Unidos se tornassem, crescessem economicamente, porque o país ele não cresce economicamente sem ter mão de obra, ele precisa de farta mão de obra para produzir, principalmente mão de obra barata. Então o imigrante europeu ele vinha para ocupar esse território para os Estados Unidos da América. Portanto, na questão 64, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: a Guerra de Secessão marcou o encerramento de um ciclo longo na história dos Estados Unidos. A partir de 1865, o país vivenciou uma nova fase de desenvolvimento, calcado na superação dos antagonismos sociais e raciais, no trabalho livre e na democracia liberal. Essa alternativa está errada e eu vou dizer aonde que está o erro. A Guerra de Secessão, de certa forma, ela marcou sim o encerramento de um ciclo longo na história dos Estados Unidos. Esse ciclo foi marcado pelo fim da escravidão. A partir de 1865, o país ele vivenciou sim uma nova fase de desenvolvimento, mas essa fase de desenvolvimento não esteve calcada na superação dos antagonismos sociais e raciais, nem no trabalho livre e nem da democracia liberal. De certa forma, você pode dizer que tinha uma democracia liberal ali, entre aspas, mas os antagonismos sociais e raciais estiveram longe de ser superados. Nós estamos falando de um país que aboliu a escravidão, mas não conferiu direitos civis aos negros.
Os direitos civis dos negros só foram ser conseguidos por meio da instituição da Lei de Direitos Civis em 1964, 99 anos depois dessa data que ele está falando, de 1865. Ou seja, 100 anos depois de terminar a Guerra de Secessão, foi que os negros conseguiram a Lei dos Direitos Civis, em que aboliu toda e qualquer forma de discriminação. Porque a partir de 1865, os Estados Unidos não superaram os antagonismos raciais, tanto é que formou-se uma sociedade extremamente, que continuou sendo racializada. Você tinha banheiros de negros, você tinha banheiros de branco, clubes de negros, clubes de brancos, você tinha espaços destinados apenas para negros, espaços destinados apenas para branco, ou seja, havia uma grande segregação racial nos Estados Unidos. Com a manutenção da segregação racial, você não pode dizer que houve uma superação dos antagonismos sociais e raciais. Não houve essa superação desses antagonismos raciais e sociais. Essa superação, entre aspas, dos antagonismos sociais e raciais, você pode dizer que só houve mesmo após a Lei dos Direitos Civis de 1964. E ainda assim, continuou-se sendo uma sociedade extremamente racista e racializada. Por mais que você segregar brancos e negros tornou-se algo proibido a partir da Lei dos Direitos Civis, continuou sendo uma sociedade racista. Você não muda a cabeça das pessoas por decreto, certo? Portanto, na questão 64, a alternativa 3 está errada, porque ela coloca que houve a superação dos antagonismos sociais e raciais. Não houve essa superação. Vamos ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte, a economia dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão fundamenta-se na exploração dos recursos naturais de um país de dimensões continentais, na consecução de uma moderna infraestrutura produtiva, na expansão da produção agrícola e na implementação de uma política comercial protecionista. Essa alternativa está correta. Muita gente pode se enganar, achar que os Estados Unidos moldaram a sua estrutura econômica por meio do liberalismo indiscriminado. Não, os Estados Unidos conseguiram fortalecer a sua indústria, o seu comércio, por meio de uma política protecionista. E a economia dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, ela se fundamentou nessa exploração dos recursos naturais do país de dimensão continental. Ela acelerou o processo de modernização de sua infraestrutura produtiva, na expansão agrícola e na implementação de uma política comercial extremamente protecionista. Os Estados Unidos saem da Guerra de Secessão e volta-se extremamente para dentro, ao seu desenvolvimento econômico interno. Então você coloca, foi a partir da Guerra de Secessão que os Estados Unidos começam a se desenvolver? Não, os Estados Unidos vêm se desenvolvendo desde o começo do século XVIII. Acontece que depois da Guerra de Secessão retoma-se esse processo de construção de sua infraestrutura e acelera-se esse processo. Ou seja, os políticos norte-americanos, a elite norte-americana daquele momento histórico, ela soube fazer uma seguinte leitura de que o país não faria frente aos europeus se ele não acelerasse esse seu processo de infraestrutura produtiva. Ou seja, para fazer frente aos europeus, ele precisava acelerar esse processo de infraestrutura produtiva, expandir sua produção agrícola, mas para isso ele tinha que proteger a sua economia nacional. Não ia poder competir de igual para igual com os ingleses, certo? Por isso que adotou uma política comercial extremamente protecionista, que em linhas gerais os Estados Unidos têm esse protecionismo até hoje, né? Eles pregam liberalismo para os outros e protecionismo para eles em muitos âmbitos da economia, sobretudo em setores que eles não são tão fortes assim. Portanto, na questão 64, a alternativa 4 está errada. Recapitulando, na questão 64, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Vamos agora à questão 65, também conhecida como última questão da nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco do ano de 2021 de História Mundial. A questão 65 vai trazer o seguinte enunciado. O período delimitado entre as duas guerras mundiais foi fortemente marcado, entre outros elementos, pela crise econômica eclodida em 1929.
A esse respeito, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá, item 1. A Grande Depressão determinou a retração do liberalismo econômico por cerca de meio século. Essa alternativa está correta, tome muito cuidado com leituras que simplificam isso daí. A Grande Depressão de 1929, ela foi provocada pela crise do próprio liberalismo, pela crise de um modelo econômico em que o Estado não participa ou participa muito pouco da economia. E a partir da Grande Depressão você tem um longo processo de intromissão do Estado da economia que ele dura meio século, ele dura até 1970. Ou seja, esse processo que você tem como o New Deal, por exemplo, nos Estados Unidos, mas você tem outras políticas de industrialização em países periféricos que se deram por meio, aqui na América Latina no caso, do processo de substituição de importações, ou seja, todo esse processo, New Deal, substituição de importações, ocorreu sobre a batuta do Estado e sob a injeção de recursos do próprio Estado. Ou seja, foi um período de retração do liberalismo econômico e que também se sustentou no pós-guerra por meio do chamado Era de Ouro do capitalismo. Ou seja, a Era de Ouro do sistema capitalista, que vai do final da Segunda Guerra Mundial, em que você tem a reconstrução europeia puxando o crescimento mundial, você tem os Estados Unidos como o grande credor do mundo e a grande potência econômica mundial puxando esse crescimento também, você tem os países periféricos da América Latina se industrializando, que puxaram também esse crescimento. Essa Era de Ouro durou até o final da década de 1970, quando ocorre o colapso. Aí as políticas liberalizantes voltam de novo. Ou seja, de 1930 a 1970 você tem um período de história econômica, eu estou resumindo, de grande participação do Estado na economia e de retração do liberalismo econômico. Aí após a década de 1980 que você tem a crise do modelo de intervencionismo econômico, você tem a crise desse modelo, calcado em inúmeros fatores complexos, endividamento dos países periféricos, problemas com a questão do petróleo lá de Yom Kippur, você tem um blote do petróleo na década de 70, você tem uma retração econômica que é normal, com o fim de um ciclo, então eles injetam de novo políticas de cunho liberalizante que vão questionar as políticas sociais europeias conhecidas como welfare state. Mas esse período que ele está falando da Grande Depressão até 1980 ou 1979 foi um período de retração do liberalismo, meio século de retração do liberalismo e de forte presença do Estado na economia. Portanto, na questão 65, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: uma das principais consequências econômicas da Grande Depressão foi o abandono do padrão ouro pelos países ocidentais. Essa alternativa também está correta, certo? Uma das principais consequências da Grande Depressão, além de uma maior participação do Estado na economia, em que foi o Estado que recuperou as economias do mundo ocidental, foi o dinheiro do Estado, abandonou-se o padrão ouro. O padrão ouro é algo calcado nas políticas liberais, em que você tinha o padrão dólar ouro ou o padrão ouro, chamado padrão ouro. Então, ocorreu esse abandono, certo, como consequência da política da Grande Depressão. A Grande Depressão impactou tanto a economia que os Estados Unidos tiveram que abolir a lei seca, instituída em 1919, teve que abolir a lei seca para que a venda de bebidas alcoólicas pudesse ajudar na removimentação da economia, ajudar no crescimento da economia, no consumo, para ajudar no consumo, para vocês terem uma ideia a importância da bebida no cenário econômico mundial. Portanto, na questão 65, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: no contexto latino-americano, a Grande Depressão estimulou a ampliação da produção industrial, com vista a substituir as importações fortemente afetadas pela crise internacional.
Esse processo, contudo, enfrentou limitações decorrentes da retração do fluxo de capital estrangeiro. Essa alternativa está correta também. Agora há pouco eu falei da questão de que na América Latina a Grande Depressão ela estimulou o processo de ampliação da produção industrial. Ou seja, muitos países fizeram a seguinte leitura: nós precisamos fazer a nossa indústria nacional. Por quê? Porque estava difícil você importar dos países centrais, Estados Unidos e Europa, que estavam afetados pela crise, estavam vivendo momentos muito difíceis. Então, o que esses governos fizeram? Políticas protecionistas de substituição de importações. Aquele produto que ele era importado do estrangeiro, o governo passou a incentivar a produção nacional daquele produto. Nós estamos falando de automóveis, por exemplo. Foi um desses exemplos. Foi assim que surgiu a indústria automobilística brasileira. Só que esse processo, contudo, ele não foi assim feito de maneira contínua, linear e nem sem limitações. Pelo contrário, ele enfrentou limitações e essas limitações elas eram decorrentes da retração do fluxo de capitais estrangeiros, ou seja, precisou de tanta dinheiro e não tinha dinheiro em caixa para você conseguir isso daí, ou seja, tinha um fluxo da limitação de capitais estrangeiros, ou seja, de capital vindo de fora. Esses países tiveram que fazer o seu processo de industrialização muito com capital nacional, certo? Portanto, na questão 65, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4, também conhecido como última alternativa. O trauma da Grande Depressão foi realçado pelo fato de que um país que rompera clamorosamente com o capitalismo não ficou imune à crise. A União Soviética, embora em níveis menos dramáticos, também experimentou a retração da própria economia. Essa alternativa está errada. Primeiramente, a depressão ela afetou o regime capitalista. Por isso que ela é chamada de Grande Depressão do capitalismo. Por quê? Porque quais eram as economias que adotavam políticas liberais ou que tinham economias calcadas no modelo liberal? Eram os países capitalistas. A União Soviética ela não tinha sua economia calcada no modelo liberal. A União Soviética tinha sua economia calcada no modelo de economia planificada. Então, a União Soviética ela não foi afetada pela crise de 1929. Você pode dizer que ela foi afetada por fatores de crise interna, porque a União Soviética saiu da Revolução. O processo de consolidação da União Soviética foi extremamente complicado, porque a Rússia saiu da Revolução de 1917 extremamente combalida. Ou seja, foi um processo revolucionário que destruiu a economia. Quando a União Soviética, os bolcheviques se consolidaram no poder, eles tiveram que reformular a economia da União Soviética. Eles tiveram que reformular a economia nacional. Só que e muitos faziam a leitura pelo fato da União Soviética, por fatores internos e de sua própria estrutura econômica, estar fora da Grande Depressão, que a União Soviética era o modelo de crescimento para muitos países. Isso daí fez com que muitos movimentos pró-soviéticos e comunistas nesses países capitalistas ganhassem força e fossem fortemente reprimidos também. Não se tinha ainda a repressão que teria após a emergência da Guerra Fria, mas já havia uma proto-repressão ali a movimentos comunistas e tinha um caráter fortemente anticomunista também, certo? Inclusive você tinha algumas realidades em que o anticomunismo era muito mais forte do que o antifascismo e o antinazismo, certo? Portanto, na questão 65, a alternativa 4 está errada. A União Soviética não foi afetada pela Grande Depressão, porque o seu modelo econômico era outro. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos nossos estudos. Esse foi o último vídeo da nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco do ano de 2021. Até mais.